aí, pessoal, mais um podcast Ajustando a Rota. Esse podcast que veio para mudar a vida das mulheres. E hoje, gente, o tema, se eu contar para vocês, é um tema muito importante. Como que a gente pode nutrir o nosso bem-estar espiritual, a nossa conexão com Deus? E para o tempo que a gente vive, é muito importante. E eu trouxe aqui, gente, a nossa convidada, uma mulher incrível, uma mulher cheia da presença de Deus, uma mulher que tem muito para compartilhar com a gente aqui, que é a Vivian. Ela tem uma caminhada, pessoal, inspiradora para nossa vida e ela vai compartilhar hoje insights valiosos para mim e para você. Seja bem-vinda, Vivian. É um prazer ter você com a gente aqui. Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite, no seu horário que você vai assistir. Isso aí. Mas que seja um momento que o Senhor prepare para que você ouça. É um prazer estar aqui, muito obrigada. Que bom que você veio. Muito obrigada, é um privilégio poder falar, não de mim, que a minha história, de repente, pode ser comum, como a de outras pessoas, mas ela só ganha um processo diferente quando Jesus entra nela. Uau, e então, é isso. A minha história, ela não é história se não estiver Jesus. Olha, então, gente. já que ele está, eu tenho histórias para contar, Uau. experiências. E a gente quer ouvir isso, né? E antes de eu entrar no podcast, eu queria bem te perguntar algo, Vivian. Compartilha com a gente como que começou um pouco essa sua jornada de fé, o que que significa para você cuidar do seu bem-estar espiritual. Conta pra gente um pouco. Então, muita história, né? Como eu disse, não nasci crente, não nasci em um lar evangélico, então isso é um complicador, né? Porque aí a gente sabe de tudo um pouco, participa de tudo um pouco. Mas, como eu disse, entrou Jesus na minha casa. Pertencemos a uma outra religião. E minha mãe, um dia, trabalhando em casa, e o rádio, a estação de rádio, mudou de AM para FM. E quando mudou, a pessoa do rádio, o radialista, falava: procure uma igreja mais perto de sua casa. Você que me fez perguntas tal. Minha mãe tinha acabado de olhar para o céu, era umas 4:pouca da tarde, e perguntou para o Senhor algumas coisas. Fala, o que eu faço? Meu Deus. Porque eu preciso mudar de vida. Uau. Está tudo fora do lugar. Foi um ajustando a rota da minha mãe, da família Moraes da Conceição, né? Foi um ajustando ali, naquele momento. E eu lembro que minha mãe, naquele momento, ela entendeu que precisava mudar algumas coisas. E aí me fez o convite, que eu era a mais nova da casa. Sim. Somos 3 filhos, meu irmão, pastor Alexandre, minha irmã, diaconisa Patrícia e eu. Uau. E eu sou a mais nova e eu acompanhei a minha mãe nessa jornada de procurar uma igreja. E fiquei ali durante a adolescência. Só que na juventude, coisas da juventude. Na juventude, eu fui pro baile funk. Virei funkeira. Sério, Fui Vivian? viver a minha vida do jeito que eu queria e achava legal. Só que todas as vezes, minha mãe que conta isso. Eu não percebi porque, assim, uma vez conhecendo Jesus, não tem como deixá-lo de lado. Sim. E eu lembro que minha mãe fala, né, que quando eu saía de casa, primeiro eu ia orar e primeiro eu ia ler alguma coisa, Ia fazer alguma coisa antes de ir pedindo ao Senhor uma pra proteção me levar. que você queria, né? Exatamente. Pra ele me levar e me trazer, e deu certo. E aí aquilo me angustiava. Tinha períodos da minha vida que eu estava lá, eu via, eu pensava, eu sentia coisas, mas eu sentia falta de algo. Esse algo era o Senhor, o amado da minha alma. Era o meu rochedo forte. E aí, quando eu fiz 22 anos, eu me reencontrei com uma pessoa que eu já tinha namorado, que hoje é o meu esposo, Sérgio, careca da minha vida. E aí depois tive João Pedro, né? Me casei, tive João Pedro, meu filho de 22 anos. Hoje eu sou vó, tá? É vó? Sou vó. Que Tenho isso? o Luca e o Noah também. Ai, que lindo. E aí a vida foi passando e eu entendi que era o meu momento de ajustar a rota. Era o meu momento de olhar para o alto e perceber que Deus era Deus e que ele precisava fazer o que ele já tinha falado para mim, porque já havia uma promessa. Lembro-me que a família Rosa, Valmir Rosa, Lindy Rosa, minha tia trabalhava com Eliane numa fábrica de fazer colares, e ela, vendo a dificuldade da família, ela se ofereceu de ir lá em casa.
Por isso a importância de ter um amigo crente. Uau. Se você não tem, arrume um para você. Alguém que teme a Deus. E aí Eliane foi lá em casa com todo mundo, Plínio, Rosa, e eu lembro que eu era bem pequena. Eles olharam para mim e falaram assim: o Senhor tem uma obra na tua vida. Deus. E assim era tudo tão fora do lugar, Tati. Você nem imaginava. A casa, né? era fora do lugar, o chão era fora do lugar, todas as coisas eram fora do lugar. Sabe, eu me emociono porque eu percebo o cuidado de Deus desde então. E meu pai muito doente, meu irmão na época também não estava na presença, tudo fora do lugar. E naquele dia a família Rosa disse isso, que havia uma obra. E mais tarde isso aconteceu. Eu trabalho há 23 anos em uma escola, e desses 23 anos uma menina da igreja, era aluna, na época ela tinha 17 anos. E essa menina começou a conversar comigo e falou: ai, vamos à minha igreja, não sei o quê. Tá, qualquer dia eu vou. E nesse inteirinho a avó dela faleceu. E quando a avó faleceu, eu falei: hoje é o dia de eu ir apoiar essa menina, a aluna da escola. Mal sabia eu que era o encontro do Eterno comigo. E o Senhor ajustou de novo a minha rota, porque ele me tirou de um baile funk e me colocou numa igreja de usos e costumes. Gente, não podia pintar a unha, só usava totalmente saia. Diferente. Totalmente diferente do que eu vivia no meu habitual. E aí as palavras começaram a ser purificadas, porque quando a gente, né, tá fora da presença, a gente fala o que quer, faz o que quer, vive da forma que quer. Porém, o Senhor, ele me ajustou nisso. Então, assim, tem 22 anos nessa caminhada de ajustando a rota e colocando as coisas no lugar. Gente. Então, assim, quer mudar a rota, quer ajustar a rota, quer ter a vida mudada, somente com a inserção da presença do Senhor. Gente, olha que testemunho lindo, já assim de início impactante. Eu achei interessante você falar de uma palavra liberada sobre a vida de vocês, né? Sim. E assim, às vezes a gente pensa que as palavras, elas têm poder. Muito. Ainda mais quando elas são direcionadas para nossa história, para o nosso futuro. E hoje você colhe essas palavras, exatamente, né? A promessa, né? Vivendo essa promessa de Deus na sua vida e na sua família. Que e o maravilha. Interessante é que eu acho que eles nem sabem disso. Vão saber agora. Exatamente. Vão saber agora, gente. Eu acho que eles não sabem disso. Que maravilha. E foram todos à minha casa com violão e com barulho de crente. Coisa melhor nessa terra é barulho de crente. Uau! Gente, olha só esse início aqui já é impactante, né? Vivi, eu quero te perguntar, na sua opinião, por que é tão fácil para as mulheres de hoje negligenciarem sua vida espiritual no meio da correria do dia a dia? É tudo tão corrido, por que as pessoas negligenciam essa parte espiritual, a vida espiritual? Porque, na verdade, eu acredito que a singularidade fica em segundo plano. As mulheres foram chamadas exatamente para auxiliar e serem idôneas. Mulheres que auxiliam e que têm um encaixe perfeito. E por causa disso, por essa facilidade, nós acabamos pegando cargas excessivas ao longo da caminhada. E aí a gente acha que a gente tem que dar conta do esposo, e aí a gente acha que tem que dar conta do filho, da vida do vizinho, dar conta no trabalho, dar conta até do motorista do ônibus, se ele tá triste ou se ele tá feliz. Olha as arrancadas que ele dá. E aí a gente vai saindo de olhar para si. Então essa coisa de se distanciar de si mesma, eu acho que é a base desse distanciamento de uma vida plena cristã. Porque dá conta de muita coisa por causa desse tal de empoderamento. Mulheres empoderadas. Tá, é legal. A mulher hoje, ela pode construir uma casa, ela pode ser pedreira, ela pode ser piloto de avião, ela pode... Coisas que outrora era serviço masculino, elas podem carregar saco de cimento. Tá, ok. Mas nada substitui uma mulher cheia do poder de Deus. Nossa. Que aí cai dentro da mulher de Provérbios 31. Uau. Porque quando eu como eu disse, eu não nasci crente. Quando o Sérgio veio para Petrópolis, que ele é de Nova Iguaçu, e veio, né, pra gente casar e ficar junto, eu lembro de um dia que ele falou assim: então, tem que passar minha roupa. Ah, rapaz... Aí já acabou, pá. Eu falei: passa a roupa, não. Passa você, o ferro fica ali, tá?
E a roupa passa-se na hora de... Então, assim, quando essa mulher empoderada bate de frente com a mulher de Provérbios 31, é uma conta que não fecha dentro da cabeça. Porque aí tem aquela visão de que a mulher submissa, ela é um capacho, quando na verdade não. Ela só está auxiliando, fazendo o plano original do que Deus designou. Ela sendo auxiliadora e idônea, tendo encaixe perfeito naquilo que toda uma sociedade precisa, né? É muito isso. Bom. Não, e você falou algo interessante, eu fiquei pensando, esse encaixe perfeito. Deus criou a mulher tão perfeitamente que ela tem essa facilidade de fazer várias coisas. Pensa aí, mulher, pelo menos eu consigo fazer várias coisas e a mulher tem esse dom. Só que realmente a gente se perde um pouco. Né? E quando você vê, você está fazendo tantas coisas, até o que não era nem para você fazer. E por isso que acredito, né, que muitas mulheres se distanciam da vida espiritual plena. E aí fica isso para segundo plano, né? Aí não tem tempo, dá conta do menino na escola, dá tempo de fazer uma feijoada em plena terça-feira à noite, dá tempo disso tudo, mas vai só pensando, porque de verdade, quem conhece o Senhor não tem como deixar de falar com Ele, mas é necessário um tempo de qualidade. Nós todos oramos todo o tempo, ai Senhor, que dê tempo disso, Senhor, e a gente vai conversando com Ele, é uma conversa, é uma troca, só que precisa de ter um momento de intimidade, e isso acaba ficando para segundo plano de verdade, se a gente não vigiar. E aí a gente não consegue ler nenhum trecho da palavra dele, e como que a gente vai conhecê-lo se não queremos saber dele, né? Se a gente só fala, e não é um diálogo, na verdade é um monólogo, só nós falamos e ele não tem a possibilidade de falar, filhinha, filhinho, pare aí, ajuste a tua rota, filhinho, filhinha, peraí, ó, precisa se consertar nisso, ó, nisso você tá acertando. Não, sim, ele não tem o tempo, né, de dizer. Tá tão desconectada que não consegue, né? Que não consegue discernir a voz dele. Isso aí, você falando sobre isso, faz sentido até na segunda pergunta que eu quero que você compartilhe aí com a gente, ó. Quais são os sinais de uma mulher que está espiritualmente desconectada ou precisa ajustar a rota nessa área espiritual? Quais sinais, assim, que você, trabalhando aí com mulheres, você realmente é uma bênção nesse sentido de ensinar mulheres? Quais sinais que você já consegue detectar quando uma mulher está desajustada, desconectada? Eu acho que o principal, né, que eu tenho percebido nesses últimos tempos, principalmente agora depois da pandemia, é um cansaço excessivo. As mulheres, nós mulheres, temos estado muito cansadas. Verdade. Sabe? É um cansaço, e aí a gente percebe muitas mulheres com síndrome do pânico, precisando de auxílios de remédio, precisando, não que seja errado, tá, mulher? Homem também que estiver ouvindo, por favor, o Senhor deixou os médicos na terra para manutenção do corpo. Verdade. Faça uso sempre que necessário, né? Porque se o carro tá ruim, leva-se ao mecânico. Por que não levar, né, o corpo ao médico, seja lá em qual parte que for? Se é problema de coração, vai ao cardiologista sem reserva. Mas se o problema é na mente e na cabeça, por que não ir a um psiquiatra, a um neurologista? Qual é a barreira disso? Ah, eu sou doido? Quem não é? Eu sou louca por Jesus. E quem não é, né? Então, assim, eu acho que a primeira coisa, assim, básica é um cansaço excessivo. Depois a gente começa a perceber no acúmulo de problemas. E aí não consegue ver solução. E aí a gente cai no que a palavra diz em Tiago. Diz que quem precisa de sabedoria, peça ao Senhor. E como que vai ter sabedoria? Porque inteligência, a gente nasce com ela. Tem pessoas que têm aptidão e vai bem, tem as habilidades e flui, vai embora. Porém, a sabedoria, ela é diferente porque ela é divina. A sabedoria, ela abre portas e fecha as portas também. A sabedoria, ela é protetora. A sabedoria, ela é combustível. E o que mais a gente ouve de mulheres e de pessoas é dizer: eu não sei mais o que fazer. Essa é a frase que muita gente fala isso mesmo. Eu Quer não sei dizer, o primeiro é o cansaço e o segundo esse. Eu não sei o que fazer. Ei, conversa com ele, né? Vai lá em Tiago, dá uma lidinha lá e vê. Ele dá deliberadamente, ele dá muito. Então, assim, não sabe o que fazer, é o sinal de que está fora, querendo sair fora. E aí,
a gente tem que pensar numa coisa, quando a gente passa por isso, né? Como reservar tempo para a oração e meditação na palavra? Como reservar esse tempo pode impactar outras áreas na vida dessa mulher? Reservar esse tempo. Como que isso pode ser importante para ela sair desse ciclo dela aí? Eu acho que se priorizando, aí a gente volta lá atrás nas primeiras coisas que falamos aqui. Eu acho que olhar para si e perceber qual é a sua necessidade. Porque se perguntar, fazer um teste com você também agora. Se perguntar para você aí 2 amigas ou 2 pessoas mais próximas a você. Pode aí pensar em 2 nomes. E você sabe qual é o problema dessas 2 pessoas, o problema grave dessas 2 pessoas. Mas você também sabe qual é o ponto alto dessas 2 pessoas. Você sabe? Pensa aí. E você sabe qual é a cor preferida dessas pessoas? Você sabe qual é o prato preferido dessas pessoas? Onde elas estão agora? Só que tem uma outra pergunta também. E você? O que você gosta? Uau! Qual é a sua cor preferida? Sem titubear e pensar. Porque quando a gente olha pro outro... Tati é colorida. Ela gosta de cores. Verdade. Ela gosta de cores. Verdade mesmo. Mas e se perguntar pra mim, Vivian, qual é a cor que você gosta? E eu ter que parar e pensar, mas você, qual é o seu prato preferido? Agora, nesse exato momento, o que você gostaria de estar fazendo? E aí a gente tem uma bugada para responder isso. Então, eu acredito que é se priorizar e olhar para si e se reencontrar. Uau! Eu acho que isso, se reencontrar. E esse tempo de oração, de meditação na palavra ajuda a gente ter essa reconexão, não é verdade? Eu acho que é a roda que move. Eu acho que é a chave que abre. Uau. Eu acho que é a porta que separa ou que aproxima. Eu acho que a oração, uma vida com Deus, não é porque o Senhor tem me chamado por intercessora, mas desde então, olha, eu ia pro baile e orava. Né? Eu ia pro pagode e orava. Então, assim, orar eu acho que é o que te protege, é o que te impulsiona, eu acho que é o que ajusta. Eu acho não, eu tenho certeza que é isso, é o primordial da vida de um ser humano. E a ciência prova isso, que só no momento da meditação, de colocar as mãos assim, o cérebro, uma parte do cérebro já entende e manda sinal. Uau. Então, o algo divino, ele acontece naquele que crê e que quer. Meu Deus. Então, ajustar a rota é algo divino. Uau. E a pessoa e o homem e a mulher de Deus sozinhos, eles não conseguem. E principalmente olhar para si. Muito e bom. Todas as vezes que nós precisarmos olhar para nós mesmos, nós precisamos olhar primeiro para Ele. O que Jesus faria nessa situação? Pensar, né? Tem até um livro que fala sobre isso, Em Seus Passos, o que faria Jesus. É um livro muito bacana, eu recomendo para você olhar. Mas é verdade, pensar o que Jesus faria, né? No meu lugar. O que ele responderia? Verdade. Uma coisa a gente sabe, ele ama incondicionalmente. Uau. E nós, às vezes, não conseguimos nem gostar. Eu digo que gostar é opcional, mas amar é mandamento. Uau. Então, uma base de uma mulher de Deus é isso. Muito bom. Gostar é opcional. Cada um tem o seu gosto. Mas amar, essa também é uma base. Muito bom. Para não se perder. Muito bom. E amar a si mesmo, né? Porque diz que precisa amar o próximo como a si mesmo. Como que a gente ama tanto o outro e sabe tanto do outro e não olha para si? Por isso que esse tempo de ajustar a rota é tão importante, né? A palavra de Deus fala sobre o nosso corpo, Vivian, como templo do Espírito Santo. Como o autocuidado físico e emocional pode se alinhar com o autocuidado espiritual? Como que a gente pode até alinhar o espiritual, o emocional, alinhar, na verdade, o emocional e o físico, mas como que o espiritual influencia nisso também? Então, esse ajuste, ele é muito pertinente. Por quê? Porque todo bom crente, ele jejua. Então, ele já acaba cuidando do corpo e da alma. Ah, Vivian, mas você é gordinha. Deus quis assim. Deus quis assim. Eu faço o que eu preciso fazer.
Eu tomo conta do templo, e olha que congregação, hein? Que templo avivado, né? É bem amplo. Eu tomo conta disso dentro da medida do que o Senhor vai me cobrando. Porque o espiritual... na verdade, o espiritual, ele vai na contramão do mundo. E a sociedade hoje diz que você tem que vestir 38, que você antes tinha que ter uma barriga negativa, agora precisa de ter os gominhos, né, ali na barriga, você precisa ter silicone. E era grande, agora é menos. É verdade. Né? E aí você precisa ter um cabelo todo pranchado e liso. Não, agora precisa ter um cabelo encaracolado. Sim. E grandão, tal. Como que é isso? Então, assim, acho que para não se perder da singularidade e não se perder do que Deus planejou para cada homem, para cada mulher, é mesmo estando em contato com ele, saber o que ele quer. Uhum. Porque quando ele olhou, ele não falou, olha que magrinha, olha que gordinha, olha que pretinha, olha que moreninha. Uhum. Não, ele falou, ele fez e falou, ali vai um filho, uma filha, alguém que eu amo. Então, assim, é necessário se policiar nessas questões de agora a coisa de academia, tá? É questão de corpo, mas se tá tomando tempo com Deus, não vale a pena. Entendi. Olha que interessante você tá falando. A base espiritual dá um norte tanto para nossa vida física, dá um norte também para nossa vida emocional. Então, a base espiritual realmente norteia a nossa vida, né? Marília Mendonça, né? Que morreu faleceu de avião. No acidente do avião. O stories dela anterior dizia, eu queria tanto comer isso. Ela fala isso no último stories que ela posta. Eu queria tanto comer isso, mas eu não posso. Olha só. E aí a gente pensa, será que se fosse o último momento, se ela soubesse que era o último momento, ela não teria feito uso? Eu não digo uso excessivo, porque glutonaria ela é pecado. Sim. Eu não digo cultura ao corpo, porque também é pecado. O único que é digno de culto e de adoração é o nosso Senhor. Mas será que teria sido diferente? E como também aqueles quilos mortais que fala, né? E as pessoas não conseguem, uma coisa fora do controle dela. Mas o controle vem pelo espírito. Uau! Então, assim, controla a boca que outrora falava muita coisa, falava palavrão, hoje ela se controla, hoje ela não fala mais. Então, assim, o espiritual influencia diretamente no templo, no corpo. Uau. Influencia. Se você entende do que o Senhor tem para deliberar e ensinar, a coisa flui. Flui mais fácil, né? A gente tem uma vida mais equilibrada, mais tranquila, porque a gente tá tendo um direcionamento de Deus sobre a nossa vida, sobre as ações da nossa vida, né? Perca de sono, essas coisas, né? O Senhor vai ajustando. Amém. Coisa melhor é passar a noite perder, né? A noite de sono na presença, nas orações da madrugada. Isso sim vale a pena. Agora, né, fazendo uso de coisas ilícitas e tudo mais, eu acho que é bem prejudicial para a eternidade. Verdade. Porque aqui tudo se resolve. Aqui depois... tudo se encaixa. Mas o que estamos preocupados, na verdade, é com a posteridade, é com a vida eterna. Sim, né? Sim. E qual o papel, Vivian, da comunidade de fé no fortalecimento da vida espiritual das mulheres? A gente fala comunidade de fé, é a igreja, né? Sim. Que as pessoas estão inseridas. Qual é o papel fundamental para as mulheres? Então, eu acho interessante que há uns 3 meses atrás, o Senhor vem falando comigo 2 tipos de igreja que existe. A igreja que vivifica e a igreja que mata. E aí eu levei um susto muito grande, sabe? Essa questão de igreja que vivifica e a igreja que mata. E o Senhor me fez entender que pessoas desajustadas, pessoas fora do contexto dele, acabam tirando o outro do centro da vontade dele. E aí, quando a gente para e começa a pensar do papel da igreja, a comunidade, né, de fé, a gente lembra de discipulado. Uau! E eu disse importante. Aqui a respeito de ter um amigo, alguém que fale para você, oi, tudo bem? Vamos ao shopping? Vamos. Mas vamos ao monte comigo? Apontar, às vezes, um caminho correto para a pessoa Exatamente. andar, né? Ora comigo, eu tô precisando de um auxílio. Você pode orar comigo? E você, olha, você tá errado. E
eu acho que a igreja, ela não pode ser permissiva em momento nenhum, porque a Bíblia, ela é inerrante, ela é o nosso manual de fé, a nossa regra, né? E quando a gente medita na palavra e entende o que ela diz, fica tudo mais fácil lidar com o outro. E aí a gente consegue ajustar o outro falando, olha, aqui você errou. Você não pode falar dessa forma, você não pode se comportar dessa forma, não é porque eu tô achando feio, não. Porque pra mim tudo bem. Só que a Bíblia reprova isso. Ó, a Bíblia condena isso. Eu acho que a igreja tem um papel fundamental em discipular outras pessoas. Muito mas bom. à luz da Bíblia, ensinando um caminho reto com água que flui Uau. do trono dele. Você falou algo importante, né? E eu acredito muito nisso, que nós somos a média das 5 pessoas que a gente convive mais. E aí, a igreja tem esse papel também. As pessoas que estão te rodeando têm esse papel de influência. Sim. Não é verdade? Hoje, eu sempre falo, ninguém cresce sozinho. E hoje muitas pessoas querem evoluir sozinhas. Não tem como. Mas não tem como. E Não ter pessoas direcionadas, amigas de Deus, né? Faz toda a diferença na nossa vida. Os teóricos da educação, Vygotsky, né, Piaget, eles falam que a educação e essa troca se dá na interação com o outro. Isso aí. Então, por que a Bíblia, né? Por que na igreja queremos dissociar isso? Não tem como. É na interação, é vendo, é no erro, no acerto, esse é o caminho, isso tá bom, isso tá legal, isso fez com que Tati permanecesse de pé durante tanto tempo. Nossa, como eu havia falado com você, né? 2021 eu tive que ajustar minha rota de novo, porque eu venho fazendo isso constantemente. Eu peguei Covid e infelizmente levei para casa e meu pai, minha tia, a família inteira pegou. Todo mundo pegou de mim. Nossa. E em 10 dias eu enterrei meu pai e minha tia. Meu Deus. E aí, na véspera de eu internar o meu pai, veio uma vozinha assim, o acusador, e falou assim: a culpa é sua. Nossa. A culpa é sua. Mas na mesma hora veio o Espírito Santo e encheu a minha casa de uma presença. Uau. De uma presença e me fez algumas perguntas. E dentre elas ele falou assim pra mim: por um acaso dou eu ao homem direito de diminuir ou aumentar um côvado à sua altura? Uau. E eu falei: não! E assim, sabe, sem me mexer, porque tava tudo cheio, aquele local tava cheio da presença. E eu falei: não, mas eu teimosinha, sabe? A humanidade. Mas tem pessoas que matam o outro com facada, com tiro, e as pessoas morrem. E aí ele bradou. Sabe quando Deus brada? Sei. Porque ele é suave, mas ele também Tem hora que brada. ele... E ele bradou e ele disse: ainda assim eu sou Deus, Oh, meu Deus. que dou a vida. Eu sou o Senhor quem decide quem vive e quem morre. Eu quem decido. E aí, naquele dia, eu entendi que foi um ajuste de rota. Eu precisava viver sem o meu intercessor direto. Eu saía para qualquer atividade da igreja, ou ele ia comigo, ou ele ia pro joelho e ficava lá o tempo todo orando. Ele faleceu com 82 anos, Nossa. mas ele parecia que tinha a minha idade, de tão ativo na obra, de tão, sabe, ele ia ao monte comigo e não interessava o tamanho. Um senhor de 80 anos vai ao monte? Vai, ele ia comigo e com os amigos. Então, assim, a gente precisa em todo tempo se policiar e ter interação para avançar. É necessário, né, Se não Vivi? tiver interação, a vida para. Para. Gente, que experiência profunda, hein? Maravilha. Gente, é tanta coisa, né, que a gente tá falando aqui. Deus abençoe muito a sua vida. Amém. E quais práticas, Vivian, quais práticas diárias você recomendaria para mulheres que querem nutrir a espiritualidade, mas tem pouco tempo disponível? Porque hoje o pessoal fala, não, tá muito corrido, eu não tenho tempo. Mas qual prática você observa que é importante para ela nutrir a espiritualidade dela? Então, eu acredito que é se priorizando e guardando de fato um tempo de devocional. O tempo de devocional, ele é primordial. Ainda que seja 15 minutos,
durante algum tempo, que depois todos nós sentimos necessidade de aumentar esse tempo com ele. Porque a gente descobre tanta coisa ao nosso respeito e entendemos tanta coisa a partir dele, porque aí deixamos a nossa humanidade e passamos a ver como ele vê. Sim. E ele vê além. Uau. Então, quando temos intimidade com alguém e alguém pergunta alguma coisa, você fala isso. E a pessoa, de onde tu tirou isso? Do meu tempo com ele. Com ele, né? Então, assim, eu acho que tem que se priorizar e saber o que você e eu, nós, precisamos de fato. E ter um tempo a sós com ele para saber o que fazer. Porque a sabedoria, ela é divina e só vem do alto. Sim. E quem possui é ele. Então, nada melhor do que retirar da fonte. Livros, né, ensinam coisas. Sim. Pessoas ensinam coisas. Mas nada melhor do que pegar na fonte. Então, para essa mulher aí, a prática que ela precisa ter é devocional. Como você falou, achei interessante. Que comece com 15 minutos. Né? De repente ela vai ter tempo só de manhã cedo, que seja. Ou então ela vai ter um tempinho só à noite. Mas que seja um tempo de qualidade que ela tenha de oração, né? E faz diferença, né, Vivian? Faz toda a diferença em todo o dia. E não só na própria vida, mas em quem também faz parte da sua vida. Faz toda a diferença. Porque quando alguém chega e fala, eu não sei o que fazer, aí eu sei de uma coisa que você pode fazer. Primeiro, se acalma. Né? E porque o final das coisas ele já tem definido e desenhado. Sim, sim. Eu tô lembrando de algo que aconteceu comigo. Eu costumo ter esses tempos de devocional ou ler a palavra. Sim. E o interessante é que aconteceu isso. Uma pessoa falou isso pra mim, não sei o que fazer. Na mesma hora veio aquele versículo que eu tinha lido, aquele momento de oração, e eu entendi, nossa, ainda bem que eu tive esse momento, que Deus pôde me usar para abençoar outras vidas. Então é importante isso, né? Uma mulher posicionada, uma mulher em Deus, não empoderada, mas uma mulher cheia do poder de Deus, ela é bênção para si própria, porque ela tem paz, e a paz que excede a todo entendimento, quer dizer, tá acontecendo isso, e como que você tem paz? É nos meus 15 minutinhos com ele, é na minha hora com ele, é nas minhas 2h40. Eu não sei qual é o teu tempo, mas priorize passar um tempo a sós com ele, né? Um tempo de intimidade, um tempo de qualidade, para que você possa ouvi-lo e saber qual é o próximo passo. Porque se ele é o caminho, ele mesmo nos ensina a trilhar por onde ir e por onde não ir. Qual é o momento de parar? O interessante é que na palavra diz que quando ele encontra com aquela mulher no poço, diz que ele estava cansado e ele parou para beber água. Se Jesus estava cansado e precisou parar para beber água, por que eu e você, a gente quer acelerar e perder o caminho? Não, precisamos estar aonde precisamos estar. Né? E também uma outra palavra que o Senhor tem falado comigo nessa semana é Eclesiastes, onde fala que o melhor é o fim das coisas do que o início, e me faz entender que o início a gente aplica muita fé, muita boa vontade que vai fluir, que vai acontecer. Mas por que a Bíblia afirma que o melhor é o final delas? Porque exatamente a gente acaba com confiança. E ele pede isso, que tenhamos fé, mas que também tenhamos confiança, porque ele é fiel. Uau. Ele é Deus, ele é o dono de todas as coisas. E às vezes estamos tão mergulhados em questões, em coisas, que esquecemos de saber que tem um final. E o final só precisa ter confiança na promessa, naquilo que ele já deliberou e de que ele já falou. Meu Deus. Você falando isso, eu lembrei também, acho que até o Thiago Brunet que fala sempre isso. Passe um tempo com aquele que já viu o seu futuro. É isso. Então, assim, a oração é muito importante, porque às vezes a gente está tão ansiosa, e a mulher hoje em dia ela fica muito ansiosa, preocupada, mas comigo acontece muito isso. Quando eu estou ansiosa ou preocupada, eu vou orar. É isso. Porque eu sei que ele já viu o meu futuro. Então, uma dica para tua ansiedade, oração, né, Vivian? É isso. Muito bom. E, Vivian, como cultivar a gratidão pode transformar a nossa perspectiva e fortalecer a nossa relação com Deus? Como a gratidão pode fazer isso na nossa vida? Eu acho que é sabendo quem ele é, de fato.
porque é muito fácil a gente ser grato a alguém que nos deu um presente. É muito fácil, mas ser grato a Deus é melhor do que tudo, porque Ele nos presenteou com a vida, Uau. Ele nos presenteou sendo o nosso amado, Ele, no meio do caos, tem mandado a calmaria, quando estamos sedentos no meio de... Ele é a nossa água viva, Uau. Ele é o nosso tudo. Então, conhecendo quem Ele é. E uma pergunta para você, eu sou a mulher das perguntas, eu gosto muito de uma pergunta, porque são as perguntas, né, que movem Sim. as questões na Terra. Porque se alguém pergunta, você precisa ter uma resposta, e aí você vai atrás de uma resposta, né? Você vira um pesquisador. E a pergunta que eu tenho para você, quem é você? Nossa. Quem é você no meio desse caos, no meio disso tudo? Quem é o Senhor para você? Porque a partir de você saber quem você é, você consegue perceber quem o Senhor é para você. Então, duas perguntas, na verdade, dentro de uma, quem é você e quem ele é para você. Porque a partir de saber quem ele é para você, você acaba sendo grato a ele. Nossa. Você acaba devolvendo para ele em fidelidade. Você acaba devolvendo para ele, igual eu falo, eu só tenho uma renda, eu só trabalho na escola. Eu só tenho essa renda, porque todo o meu tempo livre eu dedico ao meu Senhor. Maravilha. Todo o meu tempo livre, ou eu estou orando em chamada de áudio e de vídeo com os meus amigos, eles já até sabem, de vez em quando eu envio um link, envio uma chamada, e eu já avisei, não precisa abrir a janelinha, só ouve, interage, ora. Gente, eu quero esse link também. É o momento. Quem é meu amigo aí pode comentar que sabe que é verdade. E assim, é necessário você ter essa troca. Quando sabe, é devolvido em gratidão. Ele é poderoso demais. Meu Deus. Todo o meu tempo eu dedico a viver com ele. Eu trabalho hoje, né? Eu entrei há 23 anos nesse trabalho. Interessante, a fidelidade de Deus. Preciso dizer isso aqui. Eu tinha apenas 7ª série, antiga 7ª série, 8º ano. E aí, ao longo do tempo, ele falando pra mim. E eu ia a alguns lugares, a pessoa falava assim, eu te via de beca e de capelo. E eu ria, eu só quero ser feliz, eu quero estudar nada. Eu só quero ser feliz, livre de tudo isso. Eu só quero ser feliz. E aí, Janaína foi trabalhar comigo. E Janaína, usada por Deus, virou pra mim e falou assim, vou te inscrever no Enem. Aí eu ri por dentro e falei, tá bom. Falei, ela vai esquecer. Ela não esqueceu. Me inscreveu no Enem. Aí eu falei, até a data ela já esqueceu, eu também já esqueci. Mas ela não esqueceu. Eu já havia esquecido, ela não. E aí eu fui, fiz a prova, né, e tal, passei. E eu falei, eu não vou nem olhar, porque agora a minha amiga vai ter certeza que eu sou burra. Ai, e eu meu pensava Deus. isso, agora ela vai ter certeza. E a minha nota foi uma nota boa. Sério? E aí ela falou, agora eu vou te inscrever na universidade. E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer lá? Eu não sei nada. Muito tempo. E aí ela foi fazendo todas as coisas. E eu fui cursar, né? Eu me graduei em pedagogia. Nossa. Logo depois eu fiz uma pós também em psicopedagogia. Uau. E continuo sendo a zeladora, a tia do portão, a tia da escola. Porque esse é o meu concurso público. E aí as pessoas falam, Viva, você se graduou, você é pós-graduado, está se perdendo aí. Tô não. Eu tô me achando ali, porque o que eu mais gosto e o que eu descobri... Lembra que eu só queria ser feliz? Sim. Eu descobri que eu gosto de gente, Uau. eu gosto de pessoas, eu gosto de história. E ali eu vejo histórias de crianças do 1º ano ao 9º, junto com toda uma comunidade, junto com toda, sabe, uma família. Então, eu tô ali me perdendo? Não, muito pelo contrário. Eu estou ali me achando, sabe? Eu tô ali sendo frutífera naquele lugar que o Senhor tem me designado. Então, assim, você que
pensa que você não serve para nada, que você só quer ser feliz, ei, aguarda que tem um tempo que o Senhor tem preparado coisas excelentes para você. Não para dizer, eu tenho um diploma, não, é para servir na obra, é para fazer algo relacionado a Ele. Uau. Então, o meu tempo livre é para adorá-lo. Muito bom, Vivian. Servir a Deus com seus talentos, né? Exatamente. Vivian, me conta, você já enfrentou períodos em que se sentiu distante de Deus? E o que você fez para superar esses momentos? Eu tenho certeza que quem tá ouvindo a gente aqui, talvez aí tá pensando, poxa, seria tão bom se eu tivesse essa vida espiritual, mas eu me sinto também distante. Você já passou por esses momentos? Há alguns períodos, né? Principalmente quando vem problemas da vida, igual essa que eu contei agora por último, né? Da perca do meu pai. E aí a gente é intercessor, a gente é filho mimado. Crente é um negocinho mimado, porque a gente ora e sabe que papai resolve. E aí, a gente orou, um montão de gente tá aí andando na terra. E por que na minha vez não aconteceu? Forte, hein? Eu orei, eu não estava fazendo nada de errado, eu estava orando a quem pode fazer. Por que aconteceu assim, né? Então, assim, mas isso não me desanimou, porque logo quando passou eu recebi um convite para ir pregar, e eu só pensei, eu falei, Senhor, na igreja que eu congrego, né? Eu falei, Deus, eu vou pregar o quê? Eu vou falar o quê? E ele me disse, você vai falar o que você sempre disse. Uau. Que eu sou Deus. Meu Deus, forte. E aí eu lembro também que eu passei por um período complexo no meu casamento. E aí tava um período complicado, difícil, porque todo ser humano passa por isso, né? E aí eu pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Ao Senhor, só vive o que você pregou. Nossa, vai. O que você tem pregado? Vai mesmo. Forte, hein? Só vive o que você prega. Só vive aquilo que o Senhor designou e planejou. Só seja crente. Nossa. Só entenda das maravilhas que Ele faz e multiplique-as na terra. Ser tu uma bênção. Nossa. Às vezes a gente quer esses momentos assim, a gente quer aquele que Deus venha só fazer um carinho na gente, mas também a Bíblia diz que ele é o nosso pastor. E o pastor, ele tem o cajado. Exato. E às vezes ele precisa, o pastor de ovelhas, né? Ele precisa ali com o cajado dele levar as ovelhas. Gente, o cajado é duro. O cajado não é um macio. E às vezes a gente pede, Senhor, seja meu pastor. Mas lembrando que o pastor também tem um cajado na mão e ele tem hora que é igual o ensina, vale, né, de ossos secos. Era um caos. Mas a palavra deliberada fez um grande exército. Uau. Então é isso. É exatamente isso. Né? Meu Deus. Não interessa o que os olhos veem, o que o coração humano sente. Mas veem como Geazi viu. Como o profeta falou, abre o olho desse moço. Né? Que o meu e o seu olho seja aberto nesse momento, para que possamos ver coisas excelentes que Deus pode deliberar para nós, para que possamos olhar também e não ver apenas os ossos secos no meio de um vale, mas que possamos ver um grande exército se formando. Amém. Que o Senhor mude situações e circunstâncias. Amém. Tremendo isso. E para mulheres que estão começando a buscar um relacionamento mais profundo com Deus, por onde você recomenda que elas comecem? Eu acredito que lendo a palavra. Porque aí acabamos nos distanciando da humanidade e nos aproximamos mais do divino. Eu acho que é a base de tudo. Comecem a ler a palavra de Deus. Porque uma coisa puxa a outra. Quem lê a palavra, ora. Verdade. Quem ora, melhora. Quem melhora, ajusta a rota. Quem ajusta a rota é uma bênção para si, mas também para toda uma comunidade, para a igreja, para a família. Então, começar pela palavra de Deus, pela né? palavra. Uau. Se você pudesse deixar uma mensagem para as mulheres que desejam ajustar a vida espiritual, o que você diria hoje para elas? Eu recomendo, que é o que eu, de vez em quando, não, de vez em sempre eu faço na minha vida, estacionar o carro no caminho, tá? No caminho. Porque, como eu disse aqui, o Senhor, ele foi ali, encontrou com aquela mulher no poço, ele estava cansado, ele parou e ele foi beber água. E aí mudou toda uma história, né? Então, eu acredito que parar no caminho
Se tá fazendo muita coisa, senta para ouvir. Se tá muito agitado, se aquiete a alma, se aquiete na presença dele, vai adorar, né? A adoração acalma a alma, né? Liberta dos espíritos que outrora vêm do entorno tentar, como vozes de multidão, tirar do centro da vontade do Senhor. Então eu acredito que é dar uma recuada e ouvir Deus. Apurar o ouvido para ouvir Deus, porque ele fala. Ele não nos deixa. Ele dá instrução antes, durante e depois. Sim. E às vezes no durante a gente não consegue ouvir exatamente por causa da ansiedade. Mas todavia, se parar e ouvi-lo antes, no meio do processo, sabe que tem um final e ele é feliz. Uau. O final é designado por ele. Então, para que você ajuste a sua rota, pare em Deus, com Deus. Fale com ele, converse com ele, se relacione com ele, pegue as instruções do próximo passo com ele, porque há um caminho, mas aonde você quer chegar? Uau. Há pessoas que, de repente, o final do caminho dela é tão somente a fama, uma foto. Não, o nosso final precisa ser o céu. Uau. Então, se tudo que você está fazendo relacionado à sua vida, à igreja, à sua espiritualidade, se é só nesse plano, tá na hora de parar, porque o final precisa ser o céu, precisa ser num lugar onde tem uma pedra branca. Uau. Com um nome novo. Uau. Que somente ele sabe, aonde tem um maná escondido. Meu Deus. Onde não vai ter lágrimas. Aonde não terá, onde ele fala: vinde bendito de meu Pai. Se o o anseio da tua alma é esse, continua. Mas se não é a casa na Rua Dom Pedro, um carro do ano, não que seja errado, muito certo, mas que se for só nesse plano, tá na hora de parar. Uau. Porque precisa ser maior o seu plano. É de vida eterna. Muito bom, Vivian. Gente, a gente ficaria aqui horas e horas, e com certeza eu vou te chamar novamente para vir aqui, tá? Porque foi muito bom. E o que você falaria, né, para Vivian de 20 anos atrás? Que conselho você daria para ela hoje? Meu Deus. Eu falaria para ela: se ajuste em Deus. Não se perca no caminho. Não olhe as circunstâncias. Porque o mundo e as pessoas, algumas, são cruéis, principalmente os que não estão em Deus, em que não conhecem o Senhor. Mas há um Deus que é vivo e eficaz. Acredite nele. Tudo aquilo que ele te falou é verdade. Uau. Tudo aquilo vai se cumprir. Só seja forte e corajosa. Meu Deus, que linda! Exaltado é o nosso Deus. Muito obrigado, tá? Pela sua entrega, por você estar aqui. Foi, assim, um episódio, assim, maravilhoso, emocionante. Eu sinto a presença de Deus aqui. Glória. E eu quero você novamente aqui nos próximos, compartilhando muito de Deus pra nossa vida. Amém. Dá um último tchau aí pro pessoal. Gente, obrigada, Tati, pelo convite. Obrigado você que ficou até agora, né, nos ouvindo falar uma fração de tudo aquilo que a gente tem vivido nesses últimos 22 anos numa caminhada com o Senhor, né? É muita coisa que a gente vê. A gente vê anjo, a gente vê o mundo espiritual, a gente vê muita gente caindo, mas a gente também vê muita gente levantando e se colocando de pé. A gente vê muito milagre. Que você decida viver o melhor que o Senhor tem para você nessa terra. E o melhor que ele tem para você nessa terra é te prometer uma vida eterna. Que você tome posse disso e não se perca à beira do caminho. Muito bom. Pessoal, foi mais um episódio aí com a Vivian, do nosso podcast Ajustando a Rota, e vai ter muita coisa boa, tá? Obrigado por você estar com a gente aí. Beijo. Beijo. Muito bom.